São Paulo se revela, uma tela extensa da vida urbana, pintada com pinceladas de caos e diversidade vibrante. Uma montagem captura o coração da cidade, um pulso implacável ecoando por suas estruturas imponentes e ruas movimentadas. A câmera percorre as periferias, revelando histórias gravadas na paisagem da vida diária. Os contrastes sociais se acentuam, um lembrete gritante das desigualdades tecidas na estrutura da cidade. Cada quadro captura um momento, juntando um retrato do coração complexo e pulsante de São Paulo. Dentro da sede da Gaviões da Fiel, Bill cumprimenta a equipe de filmagem com um sorriso caloroso. Bill faz gestos, convidando a tripulação a se instalar em meio ao zumbido sutil da atividade. A sala se prepara, um espaço vibrando com expectativa e propósito. Bill se destaca, incorporando o espírito da organização. Vou falar sobre a importância dos apoiadores, declara Bill, com convicção. Suas palavras ecoam na sala, prometendo um discurso sobre comunidade e igualdade. Um mar de camisas do Corinthians inunda as carruagens do trem, um pulso vibrante contra o cenário mundano do transporte público. Plataformas lotadas e ônibus cheios revelam a jornada árdua que muitos empreendem por um momento de paixão no estádio. A câmera captura rostos marcados pela determinação, refletindo tanto a empolgação quanto a luta para acessar o lazer. Paisagens periféricas desfocam-se pelas janelas, realçando a distância entre a casa e o coração da cultura da cidade. Dentro da sede da Gaviões da Fiel, Bill está sentado, uma foto desbotada de uma casa humilde à sua frente, um lembrete marcante da perda. Bill relata a retomada, com a voz embargada de emoção. Eles vieram sem avisar, tratores e homens armados. As mãos dele se fecham enquanto ele descreve a brutal desocupação. Tudo o que construímos, tudo o que possuíamos, sumiu num instante. A indignação arde em seus olhos enquanto ele desafia. Mas e as mansões no alto das colinas? Elas estão acima da lei? A foto desgastada serve como uma acusação silenciosa contra as elites. Um símbolo de injustiça em uma cidade de contrastes marcantes. Dentro do bar mal iluminado, a fumaça do cigarro gira, misturando-se com o forte cheiro de cerveja velha, enquanto as tensões aumentam. Os fãs do Corinthians debatem apaixonadamente as raízes da violência no futebol, com suas vozes acaloradas e opiniões divergentes. A frustração aumenta à medida que eles conectam a violência a questões profundas de oportunidade e exclusão social. Os gestos tornam-se mais animados, os rostos corados, à medida que a intensidade da discussão aumenta. O peso das queixas sociais não ditas paira pesado no ar esfumaçado, alimentando sua troca fervorosa. Uma estação ferroviária movimentada está repleta de fãs. Um mar de cores colidindo quando as equipes rivais convergem. O ar crepita com tensão não dita, uma sensação palpável de rivalidade pairando pesadamente. Um mar de rostos, cada um gravado com antecipação e a emoção do jogo que se aproxima. Uma sutil mudança de comportamento. Um indício de inquietação que sugere um potencial conflito. A plataforma lotada se torna um palco, um microcosmo da batalha maior que está prestes a acontecer. Cada passo, cada olhar carrega o peso do orgulho da equipe e a ameaça sempre presente da discórdia. Dentro do movimentado vagão do metrô, um torcedor do Corinthians começa a falar. Ele gesticula selvaticamente, com a voz acima do barulho do trem. Sua explicação vívida detalha a complexa organização do grupo de fãs. Ele fala de esforços coordenados para proteger seus próprios membros. Suas palavras pintam um quadro de confrontos planejados com rivais. Sua paixão preenche o espaço confinado, intensa e inabalável. A sede da Gaviões da Fiel pulsa com energia fervorosa, vozes ecoando a intensa paixão do grupo. A luz do sol banha Bill, enquanto ele está diante do grupo, uma figura de determinação e carisma inabaláveis. Sua voz ressoa, cada palavra carregando o peso da tradição e a lealdade feroz dos ultras.
A declaração de Bill paira no ar. O código de honra entre os ultras exige que defendamos o nome do nosso grupo, ponto mesmo que isso signifique enfrentar o perigo. Ele conclui, suas palavras acendendo uma chama nos corações de seus ouvintes. Dentro da sede da Mancha Verde, a luz do sol entra, iluminando faixas e lembranças do Palmeiras. Um membro orgulhoso começa a falar, sua voz, cheia de paixão, relatando o passado histórico do fã-clube. Ele gesticula, recordando as rivalidades ferozes e a necessidade de proteger os fiéis do Palmeiras. Imagens de partidas passadas passam em sua mente, os aplausos e as dificuldades ecoando na sala. Seus olhos brilham de orgulho, lembrando as origens do fã-clube. A história se desenrola. Um testemunho de lealdade inabalável e proteção feroz. As ruas da cidade transformam-se em um campo de batalha. Fãs rivais se confrontam em uma dança caótica de violência. Os torcedores de Corinthians e Palmeiras se chocam, sua paixão se inflamando em confrontos ferozes. Foguetes iluminam o ar cheio de fumaça, lançando longas sombras sobre as multidões em luta. Anos de rivalidade explodem em uma demonstração crua de agressão ecoando pela paisagem urbana. Cada confronto grava um novo capítulo na saga contínua destes dois clubes de futebol icônicos. As ruas testemunham a intensidade e a profunda animosidade entre Corinthians e Palmeiras. Dentro da sede da Mancha Verde, as sombras dançam, enquanto um membro começa a relatar traições passadas, suas palavras cheias de veneno. Uma história de jogadores do Corinthians. Um acidente envolto em escuridão incendeia a sala com fúria renovada. A diretoria do clube, figuras de desprezo, recusou ajuda, aprofundando o abismo do ódio. Cada palavra cai como um martelo, forjando um vínculo de animosidade compartilhada entre os ouvintes. Memórias de injustiça alimentam as chamas da rivalidade, gravadas em cada rosto na sala. A sala pulsa com uma sede coletiva de vingança. Uma tempestade se formando dentro das paredes. O bar sombrio pulsa com a conversa fervorosa dos torcedores do Palmeiras. Seus lenços verdes um respingo vibrante contra a madeira escura. A cerveja escorre enquanto se inclinam, animados, compartilhando histórias de rivalidade e apelidos. Eles dissecam as origens de Gambá, um termo pejorativo para seus rivais, o Corinthians. Os peitos incham de orgulho ao relatar como abraçaram o apelido Porcos. Cada palavra escorre com história e paixão, pintando um quadro vívido de lealdade inabalável. Dentro da sede da Gaviões da Fiel, Bill fala com paixão ardente. Sua voz ecoa, enfatizando o papel vital dos apoiadores. Ele fala apaixonadamente sobre a luta deles contra as ditaduras. Suas palavras pintam um quadro vívido de resistência e resiliência. Ele destaca sua defesa consistente dos mais pobres. A sala vibra com a energia de apoio inabalável. Dentro da pousada dos Gaviões da Fiel, a noite desce, lançando longas sombras sobre as formas adormecidas dos devotos torcedores do Corinthians. Cada respiração, cada movimento inquieto, diz muito sobre sua lealdade inabalável e paixão pelo clube. Seus sonhos se entrelaçam com os ecos de vitórias passadas e as esperanças de futuras glórias no campo. Neste santuário do fandom, o sono oferece um breve descanso antes do próximo rugido de apoio. O bar zumbido sob luzes fracas. Gerações de fãs se reúnem, seus rostos animados em um debate animado. Não é como costumava ser, diz o fã, lembrando-se de brigas mais simples. Agora eles trazem facas, armas. É pura crueldade. Lamenta o fã 2, o peso da violência moderna em sua voz. Fã 3 observa sombriamente. A violência evoluiu, e não para melhor. É mais organizada, mais brutal. A luz do sol banha o estádio enquanto um clássico Corinthians versus Palmeiras se desenrola. As arquibancadas pulsam com cores vibrantes. Um mosaico de lealdades de equipas. Rostos pintados com as cores do time refletem a intensa rivalidade.
Um mar de faixas e bandeiras ondulantes cria um espetáculo apaixonado. Apesar da forte competição, o respeito brilha entre os fãs rivais. Camaradagem e amor compartilhado pelo jogo unem o estádio dividido.